diga amém. Deus abençoe sua vida, viu? Diz o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, tirado com uma tesoura, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado os seus pecados. Depois disso, ouvi uma voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? O profeta Isaías foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento, juntamente com, obrigado André, juntamente com Ezequiel e Jeremias. Eles são considerados profetas maiores, não porque eles são maiores do que os outros, mas porque o tempo que eles profetizaram foi um tempo longo. E nessa lista nós temos que acrescentar Daniel. Os pastores já estão olhando para mim aqui, né? Então Jeremias, Isaías, Daniel, faltou quem mais? E Ezequiel. E o livro de Isaías é muito interessante, porque até chegar ao capítulo 6, a vida de Isaías parece uma vida comum e uma vida influenciável. Alguém disse, tem 2 ditados a respeito daquilo que eu quero falar para vocês. Alguém diz assim: me diga com quem andas, que eu direi quem você é. E já na atualidade, alguns dizem que você é a média das 5 pessoas que você convive. Por quê? Porque com quem você convive te influencia. Com quem você convive marca o passo da sua caminhada. Com quem você convive influencia muito as suas ideias. E Uzias não foi um rei bom. Ele começou o seu reinado até bom, mas terminou mal. E segundo os estudiosos,
Isaías, ele era primo do rei Osias. E por ser primo do rei Osias, acredito eu que Isaías, ele foi de alguma maneira influenciada. E ele começava a olhar, sabe aquelas pessoas que começam a olhar muito a vida das outras pessoas e acaba esquecendo da sua. Aquilo que Jesus falava sobre os fariseus, que olha o cisco no olho da outra pessoa, dizendo: olha, tem um cisco no teu olho, Júnior, mas tem uma trave, uma madeira enorme no seu. Isaías, o começo do primeiro capítulo de Isaías é mais ou menos assim, ele apontando o dedo e ele dizendo assim: ai, verso 4 do capítulo 1, ai dessa nação pecaminosa, povo corrompido. No verso de número 9 do capítulo 3, Isaías diz: ai da alma, porque faz mal para si mesmo. Verso de número 11 do capítulo 3 diz: ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será as suas próprias mãos. Vamos ver mais o Isaías aqui no capítulo de número 5, e o verso 8 ele diz: ai do que se ajuntam de casa em casa, reúne de campo em campo, até que não haja mais lugar. Verso 11: ai dos que se levantam pela manhã para a bebedeira. Verso de número 18: ai dos que puxam para si iniquidade. Verso de número 20: ai dos que o mal chamam bem e do bem chamam mal. Verso de número 21 do capítulo 5: ai dos que são sábios a seus próprios olhos. Verso de número 22: ai dos que são heróis para beber vinho e valente para misturar bebidas fortes. Isaías vivia uma vida de acusação, uma vida de olhar o defeito das outras pessoas. Mas a Bíblia diz que depois que Uzias, o seu amigo, Uzias, o seu primo, morre, Isaías se sente talvez desconsolado, ele se sente talvez deslocado, e ele entra em uma igreja, ele entra no templo do Senhor, e ele entrando no templo do Senhor, ele tem uma revelação. E aí, quando ele tem essa revelação de Deus, em vez de ele apontar para as outras pessoas, ele diz: ai de mim. Amém? Ai de mim. Quando você aponta o dedo para outra pessoa, tem 3 dedos que apontam para você. Tem 3 dedos que estão olhando para você: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas quando você aponta o dedo para você, é como se o Pai, o Filho e o Espírito Santo estivessem te examinando e dizendo: olha, você também tem falhas. E o texto que nós acabamos de ler, ele começa dizendo: na morte do rei Osias. Tem momentos na nossa vida que algo precisa se afastar, que nós precisamos deixar determinados vícios, nós precisamos deixar determinadas coisas, para que nós possamos ter um encontro verdadeiro com Deus. Nós precisamos deixar, muitas vezes, aquilo que está nos ofuscando de ver aquilo que Deus tem para a nossa vida.
Porque o ministério de Isaías, ele vai realmente ter revelações especiais a partir do momento do capítulo 6, que ele tem um encontro com Deus. Eu não sei se você sabe, mas o livro de Isaías, ele é conhecido como o quinto evangelho, porque ele fala muito de Cristo, ele fala do nascimento de Cristo, ele fala do nascimento de Jesus, ele fala da morte de Jesus, ele fala da crucificação de Jesus. Ele é considerado como o quinto evangelho. Mas essa revelação, ela só vem para Isaías a partir do momento que ele se desliga, ele se desconecta daquilo que estava prendendo ele de ter uma revelação especial com Deus. E agora nessa manhã eu pergunto para você, o que é que você precisa se desconectar para você se conectar com Deus? O que é que você precisa se desconectar para que Deus possa se revelar para você de uma maneira poderosa? Porque a palavra de Deus, ela começa dizendo no ano da morte do rei Uzias. Foi um processo. Não foi, quando a gente lê a palavra, a gente acha que tudo acontece de um dia para o outro, mas não. A Bíblia diz no ano da morte do rei Uzias, ou seja, naquele ano da morte que o rei Uzias tem morrido, foi naquele ano que Isaías começou a ter uma caminhada em busca de Deus, até que chega um momento na vida de Isaías que ele tem uma revelação profunda. Mas foi preciso que se rompesse algo, foi preciso que a visão de Isaías fosse clarificada, aquilo que estava embaçando a visão de Isaías fosse tirada. É como se Deus colocasse naquele momento um óculos de grau, aonde ele poderia enxergar aquilo que ele enxergou naquele momento, porque o texto vai dizer: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor no alto e sublime trono. Teve uma revelação de Deus a partir do momento que Isaías ele se desconecta, talvez da amizade, talvez da influência do rei Uzias. John Mark II, ele diz: a maior intimidade do cristão com Deus ocorre quando os pensamentos do Senhor substituem os nossos, e então mudamos o nosso comportamento de acordo com a mente de Cristo. A intimidade com Deus, ela só vem quando os pensamentos de Deus, ele vem e substitui os nossos pensamentos. Porque o pensamento de Isaías era sempre olhar para as pessoas e ver coisas negativas na vida das pessoas, mas não conseguia ver aquilo que estava dentro dele mesmo. Não conseguia enxergar aquilo que estava dentro dele. E somente com o rompimento, somente com a morte, ele conseguiu enxergar o reino espiritual. Ele conseguiu enxergar que existe um Deus poderoso. Ele diz: eu vi o Senhor sentado num trono, governando todas as coisas, julgando aqueles que julgam. Porque a palavra de Deus, ela diz: da mesma maneira que você julgar, você será julgado. Deus continua num trono, governando com a sua majestade. E a Bíblia diz que existia seres espirituais ali em volta do trono de Deus. Serafins estavam por cima dele. E a Bíblia, ela vai fazer algumas classes de anjos, uma hierarquia de anjos: anjos, arcanjos, querubins e serafins. Anjos são aqueles que muitas vezes, o livro de Hebreus diz que muitas vezes talvez nós tivéssemos
já tivéssemos tido contato com os anjos. Você já teve algum momento na sua vida, de repente você estava no meio de uma escuridão, viajando de uma cidade para voltar para a sua cidade ou indo para outra, de repente o carro quebra num lugar onde não dá para você fazer a ligação, num lugar onde você fica com medo e de repente aparece alguém, para o carro, te ajuda a trocar o pneu, te ajuda a fazer alguma coisa. Isso é só um exemplo. Aí vai embora, você não sabe o nome daquela pessoa e você fala assim: aquela pessoa foi como um anjo. Porque nós muitas vezes imaginamos os nossos anjos de cabelo loirinho, com a flechinha, com a bundinha de fora, né? Com a flechinha lá, o cupido. Mas o livro de Hebreus, ele diz: muitos tiveram visita de anjos sem saber quem era. Ló teve visita de anjos sem saber quem era. Abraão teve visita de anjos sem saber quem era. Paulo teve uma visita de um anjo que disse: atravessa a Macedônia e nos ajuda, achando que era um macedônio. E talvez muitas vezes na sua vida você foi ajudado por um anjo sem saber que era um anjo. Por quê? Porque anjo não tem cara de anjo. Anjo não tem cara de anjo. Ele simplesmente aparece de vez em quando na nossa vida para nos ajudar em uma necessidade, para nos ajudar em algo que nós estamos precisando, e muitas vezes nós não sabemos nem quem é. De repente a gente está num lugar, numa fila, e a gente está precisando de uma palavra, e vem alguém que a gente nem conhece e dá uma palavra ali certeira naquilo que a gente estava precisando, e a gente pergunta: mas como ele sabia? E a gente não sabe nem quem é. Por quê? Porque Deus sabe. E anjos, a Bíblia diz que são mensageiros. E a Bíblia diz de outra classe de anjos chamado arcanjos, que são anjos que muitas vezes nós não vemos. Por quê? Porque eles guerreiam uma luta que não é nossa. É um anjo do Senhor que, quando você está orando, ele está lutando para que a tua oração chegue e a resposta de Deus venha. Existe também, eu não estou dando uma aula de angiologia, mas existem os querubins, no qual Satanás era um querubim ungido. Querubins estão ali para guardar algo que é de Deus, para proteger algo que é de Deus. Lá no livro do Gênesis, quando a Bíblia diz que o homem pecou e Deus colocou o homem para fora do Éden, para ele não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia diz que Deus colocou 2 querubins. Existem os serafins, que são seres que estão em volta de Deus, adorando. E a Bíblia diz que ele tem 6 asas. Com 2 eles voam, com 2 eles cobrem o seu rosto, porque eles não podem ver a face de Deus, porque Deus é tão santo que mesmo os anjos, sendo santos, não conseguem ver a face de Deus por causa da sua santidade. E com mais 2 asas, eles cobrem os pés. Por quê? Porque o lugar onde Deus está é sempre um lugar santo. O lugar onde se Deus manifesta é sempre um lugar santo. É por isso que o profeta, é por isso que o salmista diz: olha, guarda os teus pés quando entrar na casa do Senhor. Quando você sair daqui, meu irmão, é só um templo, mas quando nós estamos reunidos aqui nesta manhã, é a casa do Senhor, é onde Ele se manifesta, é onde Ele fala conosco. Eu não sei se você sabe, mas antes de ser igreja aqui, era um depósito de material de construção. Por quê? Porque aqui é só um templo, mas quando nós nos reunimos aqui, nós trazemos a presença. Lembra no Antigo Testamento que aonde o tabernáculo era montado, o tabernáculo levantava,
O tabernáculo, para quem não sabe, era uma tenda no Antigo Testamento que Deus mandou construir, onde Ele colocava a arca, e ali simbolizava, naquela tenda, simbolizava a presença de Deus. Então quando a tenda era desmontada e era carregada, a presença de Deus era carregada, e quando se montava o tabernáculo num lugar onde o povo parava, ali a presença de Deus se manifestava. Lá no livro de João ele fala o seguinte: olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ou seja, ele começou a morar dentro de nós, ele começou a morar dentro de mim, de você. Deus agora não mora dentro de uma tenda, Deus mora dentro de você. Acredita nisso, sim ou não? Deus mora dentro de você. Então quando nós não estamos aqui e esse templo está vazio, é só um templo. É por isso que o ladrão não respeita, de vez em quando entra. Mas quando você sai de manhã cedo da sua casa, você sai como um tabernáculo, trazendo a presença de Deus. Aí você entra e senta neste lugar aqui, aí a glória de Deus se manifesta aqui. Sabe por quê? Porque eu e você, como mensageiro, como tabernáculo de Deus, nos reunimos aqui, e a glória de Deus se manifesta neste momento. Enquanto estamos reunidos, a presença dele se manifesta. Quem está me entendendo, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Então nessa manhã, meu amado, eu quero falar sobre numa busca de uma intimidade com o Pai, numa busca de uma intimidade com Deus. Nós realmente que frequentamos igreja, só igreja, a gente muitas vezes é religioso, a gente é taxado como liberal, morno, indiferente, novo. Alguns são comprometidos, e alguns vivem uma vida superficial. Enquanto Isaías vivia uma vida superficial, ele não teve um encontro com Deus. A partir do momento que algo foi rompido na nossa vida, sabe, às vezes algo tem que se romper na nossa vida para o novo de Deus chegar. Nós somos seres que somos acostumados a viver na nossa zona de segurança. Nós não queremos dar um passo a mais porque temos medo, porque é mais fácil estar nesse ambiente que eu estou, nessa zona de segurança que eu estou, porque aqui eu tenho um controle, aqui eu sei o que pode acontecer. E é exatamente porque você está naquela zona de conforto e sabe aquilo que vai acontecer, que nada de novo vai acontecer na tua vida se você não se abrir para o novo, não dar um passo de fé em Deus para que algo novo aconteça na sua vida. Alguém diz que essa frase é do Albert Einstein, mas ninguém conseguiu provar ainda. Mas diz que tolice é você querer coisas novas, você fazendo coisas antigas sempre. A gente tem que se abrir para o novo de Deus. A gente tem que se abrir para as experiências que Deus tem para a nossa vida. E Deus tem muitas experiências poderosas, espirituais, sobrenaturais na nossa vida. E eu não estou dizendo para você aqui nessa manhã, presta atenção, que a experiência que Deus vai te dar é que vai colocar uma asa e você vai, eu não sei as crianças aqui, ou você aqui, mas quando eu era criança, eu tinha uma mania, todo dia eu sonhava que eu começava a correr, e aí de repente eu começava a voar, como se fosse um avião. Não é esse tipo de experiência. Eu estou dizendo que Deus vai fazer o sobrenatural no natural da tua vida. Deus não vai tirar você aqui, talvez Deus não faça igual fez com o apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo diz, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, eu fui arrebatado e eu fui ao terceiro céu. Tem uma mulher aí que escreveu umas pá de livro aí, a última revelação do inferno, a última revelação do céu. Você tem esse livro na sua casa? Joga fora, queima, não presta. Revelação do inferno, irmão. Você tem, né, pastora? Revelação do inferno.
A revelação que Deus vai te dar, meu amado irmão, é que Ele vai fazer o sobrenatural no nosso natural, porque milagre é isso, é trazer à existência aquilo que não existe para o nosso meio que existe. Para o jovem entender, é você trazer do metaverso para você colocar no nosso universo. É isso. Não é louco? Hã? Não é louco? É loucura. É loucura nós sabemos que no outro metaverso de Deus, nós temos todas os nossos milagres, aquilo que nós necessitamos para a nossa vida. Não precisou nem um doutor estranho mostrar isso para a gente, Tessa. Porque a Bíblia já estava mostrando que no metaverso, no outro universo, o universo que nós não conseguimos ver com os nossos olhos, a não ser que Deus abra para cada um de nós, já existe aquilo garantido para a nossa vida. Vou te falar, é porque você às vezes não liga alguns textos que estão assim, tatuado dentro do meu coração. Efésios capítulo 1, verso 3, Paulo diz: bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já tem nos abençoado com todas as sortes de espirituais no metaverso eterno, nas regiões celestes, em Cristo Jesus. Você está entendendo? Tudo aquilo que eu tenho necessidade, tudo aquilo que eu preciso já existe no universo aonde eu não conheço, mas a Bíblia diz que tem. E quando eu acesso esse universo, sem precisar abrir o portal, porque o portal dá nós para abrir esse outro universo, esse outro metaverso, é a fé. Porque a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas daquilo que se espera. Quando você acessa esse reino espiritual, a Bíblia diz que tudo aquilo que nós precisamos está ali. E quando vem de lá para cá, não vai destruir o nosso universo. Não vai destruir o nosso universo. Vai causar o sobrenatural no nosso natural. Isso se chama milagre. Quem está me entendendo, diga amém. Você que não faz mínima ideia do que eu estou relacionando, você entende que é fé. Você entende que existe um mundo de Deus. Você entende que existe um Deus que trabalha fora do nosso tempo. Ele trabalha no seu Kairos, num tempo que não é o nosso tempo, é um tempo diferente do nosso, mas é o tempo de Deus, o Kairos de Deus. Amém? Pastor Carlos Bergandim, ele diz: me impacta saber que Deus deseja ter intimidade comigo. Me deixa abismado o fato de saber que Deus quer ter intimidade comigo. Então, quando você busca intimidade com Deus, primeiro, você enxerga o que a maioria não consegue ver. Olha o que diz o verso de número 2 e 3. Acima deles estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voava. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Ele olhava para ele e dizia: Santo, Deus Pai é santo, Deus Filho é santo, Deus Espírito Santo é santo, e a terra está cheia da sua glória. Quando você busca intimidade com Deus, você enxerga aquilo que a maioria das pessoas não vê. As pessoas enxergam caos, as pessoas enxergam desemprego, as pessoas enxergam fome, mas aqueles que têm um encontro, uma intimidade com Deus, enxergam Deus trabalhando nesse caos, naquilo que está acontecendo na nossa vida.
Tem uma frase que a turma diz aí, é o seguinte, que enquanto uns choram, outros vendem lenço. A gente reclama muito da nossa situação, porque a gente não está disposto a dar um passo e sair daquele mundinho nosso. Meu amado, existe um mundo poderoso aí. Eu estava falando uma época nessa semana offline com uma pessoa, no secreto. Você viu que o pastor aqui, ó, 50, mas está conectado, hein? Estava falando com o pessoal que a revolução industrial, ela foi uma bênção em determinado sentido, mas ela castrou aquele senso dentro do ser humano de conquista, porque ela produziu através das escolas, através das universidades, soldadinhos preparados para trabalhar em uma empresa. E aí ele ali, essa aqui é uma empresa boa para me aposentar. E ali ele fica castrado ali, porque foi criado como robozinho. Quando Deus deu dentro dele um espírito de conquista, e isso não é autoajuda, nem palavra de coach não, meu irmão. Não sou coach. Como diz o Tony Robbins, eu não sou o seu guru. Mas castrar por quê? Porque se você passa 5 anos numa empresa e você sai de lá, aí para você o mundo acabou, pronto, agora não tem mais nada para fazer, porque você não tem mais aquele espírito de empreender, espírito de conseguir algumas coisas. Quando Deus tem algo, sabe, maravilhoso para a nossa vida. Por exemplo, o mundo está em crise financeira, sim ou não? Mas eu não consigo entender porque, tipo, o dinheiro do mundo continua no mundo, não está em outra galáxia, só foi trocado de mão. Foi trocado de mão para aqueles que sabem trabalhar com ele. Porque aqui na igreja mesmo, eu vi muitas pessoas no meio dessa pandemia, no meio do desemprego, pessoas comprando casa, pessoas trocando de carro, pessoas fluindo. E elas são melhores do que nós? Não. O que a gente tem que entender, e essa intimidade com Deus, ela nos leva a enxergar o que a maioria das pessoas não enxerga, que Deus, Ele ainda continua cuidando, Ele ainda continua dizendo para você, se você colocar, dar um passo de fé, eu estarei contigo. Aquilo que Ele disse para Josué, aonde você colocar a planta dos teus pés, eu estarei contigo. Segundo, quando você busca intimidade com Deus, você adquire experiências pessoais com Deus. O som da sua voz, os batentes da porta tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. A nossa fé, ela só é fortalecida com experiências com Deus. Toda vitória, ela precede uma luta. Se eu levantar a mão, olha, se eu pedir para alguém levantar a mão assim, ó, quem quer vitória? Todo mundo vai levantar a mão aqui. Mas eu estou passando por uma luta, e é exatamente por isso, porque a luta,
ou a vitória, ela só vem depois da luta. E a nossa fé, quantas vezes, quem já orou aqui, dizendo: Senhor, aumenta a minha fé? Vou te explicar uma coisa, você nunca mais vai fazer esse tipo de oração, porque Deus não vai aumentar a tua fé. Porque tipo, que tamanho? Se você está pedindo para Deus aumentar a tua fé, que tamanho que essa fé é sua? Você quer? Desse tamanho? Desse, bem grandão. Porque a Bíblia diz que a fé, se eu não me engano lá em João, uma fé que foi depositada para os santos. Ou seja, Ele colocou uma fé em você. E como é que eu faço essa fé crescer? Eu vou te explicar num texto que está lá no livro de, acho que Levítico, capítulo 6. A Bíblia diz o seguinte, que Deus pega Arão e Moisés e manda ele construir um altar, manda colocar lenha no altar, colocar um sacrifício em cima do altar. E aí Deus diz: depois que você preparar, não faça mais nada. Não faça mais nada. Eu quero tentar achar aqui, para não ficar só nas minhas palavras. Não faça mais nada. Depois que ele prepara o altar, Deus de lá de cima, Ele manda o fogo, pá, e o fogo acende naquele momento. Aí Deus vai dizer lá em Levítico capítulo de número 6 e o verso de número 12. Consegue colocar aí, cara, para nós? O fogo, pois, arderá sobre o altar continuamente e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá nele, ou colocará nele toda manhã lenha. Então o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Sabe o que Deus está dizendo? Olha, você prepara o altar, você arruma o holocausto, e aí eu vou mandar o fogo. E aí Deus fala assim: não vou mandar mais fogo. O que você tem que fazer é trabalhar esse fogo para que ele nunca morra, para que ele nunca cesse, para que ele nunca pare. E como é que o sacerdote fazia isso? De manhã cedo o sacerdote vinha, ele tirava a cinza, ele ia lá e soprava a cinza, porque eu não sei se você já fez churrasco. O André é especialista em fazer churrasco, está me devendo um, mas beleza. Você vai lá e você tira toda aquela cinza, porque sem cinza, cheio de cinza, consegue acender a churrasqueira, André? Difícil, né? Sem cinza, com cinza você não consegue. Então você vai lá, tira a cinza, e aí você vai colocar lenha. E Deus está dizendo o seguinte: olha, isso, Pedro vai dizer, o altar somos nós. Paulo vai dizer: rogo-vos a Deus Pai, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós somos o sacrifício, nós somos o sacerdote, nós somos a oferta. Então todo dia pela manhã,
todo dia a gente tem que se renovar, irmão. A gente tem que olhar a nossa vida e ver se tem cinza. Cinza está falando de coisa errada. Cinza está falando que aquilo pode bloquear o fogo de Deus na nossa vida. Por isso que muitas vezes as pessoas elas vão morrendo devagarinho, porque deixam uma churrasqueira lá ligada com fogo. Não mexe nela lá, ela vai queimando todo aquele carvão, vai queimando e aquele carvão vai se tornando cinza. E aí se você não tira aquela cinza e não coloca mais carvão para poder pegar fogo, o que vai acontecer? No outro dia vai restar só cinza. E muitas vezes na vida só existe cinza na nossa vida, por quê? Porque a gente vai deixando as coisas entrar e não vai tirando, não vai renovando. Mas Deus está dizendo para cada um de nós: olha, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, mas o sacerdote colocará lenha nele a cada manhã. Então a cada manhã a nossa fé, ela precisa crescer através das experiências com Deus, através das batalhas que nós vencemos. Ei, o que ficou, talvez ontem você pensou que ia ser derrotado com o que você está passando, com essa depressão, com essa dificuldade. Tem momento que a gente pensa, não vai dar, a gente fica desesperado, mas no outro dia é outro dia, e você está aqui hoje. Por quê? Porque o fogo ainda está ardendo, ainda está queimando, e a gente só precisa tirar aquilo que não faz parte, aquilo que está nos impedindo, aquilo que está impedindo o fogo, e abastecer com o fogo da presença de Deus na nossa vida. Colocar lenha, irmão. Sabe quando a gente vem num culto como esse, a gente está colocando lenha, a gente está saindo daqui feliz, alegre, Deus está falando comigo. Quando a gente vai para casa ouvindo louvor, a gente está colocando lenha. Quando a gente acorda no outro dia, vai ler a Bíblia, a gente está colocando lenha. E aí quando a dificuldade vem, ela só vai o quê? Vai trazer experiência com Deus. Então se você quer vencer, se você quer vitória, saiba que toda vitória ela precede lutas. Mas o fato de você estar lutando, o fato de você estar passando por alguma necessidade, alguma luta, isso não é o fim, isso é só um prelúdio do começo daquilo que Deus tem para a tua vida. Olha o que o Paulo fala aqui no capítulo 5 de Romanos. Ele diz: por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé, verso 2 do capítulo 5. E esta graça no qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação na nossa vida, ela produz o quê? Perseverança. A perseverança produz o quê? Experiência. E a experiência, ela produz o quê? Esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você entendeu, irmão? A convicção que o Espírito Santo de Deus está conosco, ele é o suficiente para nós vencermos a nossa batalha e crescermos na fé, na experiência e na intimidade com Deus. Então, o que você está passando, ou as marcas que você tem da vida, só mostra quem você é em Deus. Que a vida até te bateu e deixou algumas marcas, mas você em Deus é resiliente. Você em Deus é alguém que se levanta, alguém que não se prostra, alguém que pode até cair, mas se levanta, porque a nossa força, ela vem do Senhor e da intimidade que a gente tem com Deus. Amém? Você pode ficar de pé, eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa manhã, mas eu costumo dizer, o importante não é como você entra, é como você sai. O importante não é como está a tua vida, é como ela vai ficar. Aleluia. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor
no alto e sublime trono. E as abas das suas vestes enchia todo o templo. Serafins voavam por cima dele, e tinham 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e clamavam uns para os outros: Ele é santo, 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 Ele é santo. Oh Espírito Santo, diga: Ele é santo. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, aleluia. Fale com Ele, fale com Ele. Oh Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Muito obrigado pela tua palavra. Oh Espírito Santo, aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Fale com Ele nessa manhã. Te louvamos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Deus, Tu pode fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Oh Senhor, aleluia, aleluia. Dá um minuto para você falar com Ele. Tu és poderoso, Senhor.